É curioso que a um rei se possa destronar, guilhotinar ou até executar ante a salva dos fuzis, mas que seu nome ninguém retire. Mesmo que deixe de ser rei, seu nome composto de vários outros nomes, em uma teia labiríntica de ascendentes, será sempre uma marca do privilégio que recebeu ainda em berço. Isso, claro, se for um rei branco. O menino Juri, por exemplo, que sucederia seu pai em algum momento de sua vida na floresta, tem seu nome negado. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Livro do Sindicato dos Escritores. Hoje tenho aqui junto comigo o Otávio Miau! e João. How, senhores, senhoritas. E hoje estamos aqui, vamos falar sobre este livro que aparece agora na minha cara, que se chama O Som do Rugido da Onça. Aparece no Kindle do Otávio. Da escritora brasileira Micheline Verunsch, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Esse livro venceu o Prêmio Jabuti em 2022. Ganhou vários prêmios além também, né? Sim. E esse foi um dos motivos que, como nós queríamos trazer livros recentes, então é um livro premiado recente, e a escritora, a Micheline, não é assim muito conhecida, eu nunca tinha ouvido falar dela antes desse livro. Eu acho que veio com essa safra nova aí de escritores que tem sido premiados. Ela é relativamente jovem, ela tem 50 anos, ela nasceu no Recife, mas mora em São Paulo, e ela é escritora e crítica literária. Foi publicada pela Companhia das Letras, neste caso. Pela Companhia das Letras. Então foi por isso que a gente escolheu esse livro. É um livro bastante curto, tem 160 páginas, se lê relativamente rápido. 2 horas e meia de leitura. Algumas partes mais rápido que outras. Depois a gente chega nisso. Mas sim, acho que é interessante ver, ler esses livros que ganharam prêmios e até ver por que eles ganharam prêmios, né? O que tem neles que faz serem premiados, ou que faz as pessoas gostarem ou desgostarem deles. E aqui eu já deixo um comentário adiantado que pela temática desse livro e pelo período em que ele foi premiado, me surpreende bastante ele ter sido premiado, viu? Sério? Isso é verdade. Pra mim não. Sim, né? Pelo ano, principalmente pelo que estava acontecendo no Brasil. As duas surpresas são válidas, né? Eu acho que é justamente o contrário. Pra mim não me surpreende nada que ele tenha sido premiado, porque se tratando de um livro sobre indígenas, especificamente, quando você tem um governo que quer matar os indígenas... Mata. Não quer, mata também, mata, né, cara? Mata, literalmente, Mas enfim, vamos... Chegaremos isso quando for a hora. Feita a introdução, vamos então para uma pequena sinopse do livro. Com o nosso sinopser, sinopser oficial, Olha, João. Sinceramente, dado o nome do livro, eu acho que se faz de necessário, mas se vocês insistem, eu faço. Então é mais ou menos assim, pessoal. Rar! Essa eu vi chegando. É isso. Nos vemos no próximo Clube do Livro e tenham um bom domingo. Quantos rugidos de onça você dá pra esse livro? Brincadeira. Não, ok. Mas falando sério. A história principal do livro pode se resumir ao fato de que em 1821, se não me engano, 1800 e alguma coisinha, alguns exploradores lá vindo a mando do rei Maximiliano, eu não lembro de onde que ele é rei agora. Bavária ou Europa? E os exploradores, se eu não me engano, são alemães, né? Eu acho que os dois são alemães. Eles vão a mando do rei pro Brasil. Eles são botanistas, estudam outras coisas. E lá acontece uma troca com a tribo indígena, principalmente Miranha, que é da nossa protagonista, em que um dos exploradores basicamente já está tendo contato com o pai dela, que é o líder da tribo, que eu esqueci o termo que eles usam, termo meio... é difícil lembrar, né? É um termo indígena. Mas enfim, ele está já fazendo trato com o pai dela faz algum bom tempo, eles já se conhecem. E o que eles fazem ali culturalmente é o pai dela vende os prisioneiros de outras tribos que foram derrotadas e tal, assim, filhos, crianças pequenas, velhos, entre outros, para esse cara. E no começo do livro acontece um ocorrido que é a menina
ela se perde na floresta e ela é basicamente visitada pelo espírito da onça, que é tipo um espírito patrono ali deles, né? Da tribo deles, entre outros. E o pai dela, ele é uma das pessoas que testemunha isso e ele fica assim, ressabiado com ela, fica com o pé atrás e tal, e já fica desgostoso da menina ali. E o que acontece é que numa das trocas seguintes com esses exploradores, ele acaba cedendo a filha dele também, a menina. E daí, a partir daí ela vai com os outros prisioneiros das tribos derrotadas por eles para navegar para a Europa, e aí é o começo derradeiro da história. Essa é uma parte que eu acho que é a mais importante da história, porque ela é muito focada, porque ela tá ali basicamente sozinha, ela tá com os outros indígenas, mas como eles são de tribos distintas, é bem frisado no livro que as tribos diferentes, elas não conseguem se comunicar porque elas têm linguagem própria. Então ela tá ali sem conseguir falar com ninguém. E nessa viagem de volta para a Europa, acabam morrendo todos os prisioneiros deles, exceto a menina e um outro menino da tribo Juri, que estava prisioneiro da tribo dela. E eles vão para a Europa e são basicamente usados como animais de zoológico lá, para tipo agrado dos brancos e tudo mais, são feitos assim de brinquedos, de bonecos. E eles têm uma morte bem prematura lá. E algo da história bem interessante que ela viaja muito no tempo, porque ela tem vários pequenos núcleos, assim, mas o principal é dessa moça. E nessa troca temporal, a história também fala de Josefa, que é uma descendente indígena, que ela tem problema com a identidade dela, porque desde pequena, a parte da família branca dela estimulou muito ela a esquecer, né, esse histórico cultural que ela tem, então ela meio que fugiu disso, desse turbilhão de identidade, e ela tem, assim, feixes não, lapsos, isso, boa. Lapsos de conexão com a história dessa menina, porque ela vê algumas coisas acontecendo na televisão. Não especifica muito o que ela está assistindo, mas envolve, assim, a tribo originária dela. E ela acaba, por coincidência, assim, tropeçando meio que na história dessa menina, porque ela vê umas imagens em exposições e tudo mais. E no fim das contas acaba viajando para a Europa, para ter, assim, uma autoiluminação de conexão. Ela dá a louca, sente e vai pra Europa e tal. Ela é uma personagem bem secundária, não diria nem secundária, mais terciária, porque ela mal aparece na história, principalmente da menina, mas só pra mostrar que dentro do centro da história, que é a Ineé, assim, puxa muitos ganchos interessantes, por causa dessa questão de apagamento cultural. Só uma coisa, especifica que ela é realmente, tipo, descendente de indígenas? Porque eu só lembro que tem uma cena que ela se vê, ela olha, ela se vê não, ela vê o quadro ou a foto da personagem indígena, e daí ela fica pensando no... Especifica que isso, como o João falou, que a família meio que obrigou a esquecer, que era por parte da mãe, se eu não me engano, né? Eu acho que era por parte da ela mãe, tinha porque descendência ela vê indígena. o pai, né, que é o branco. Isso. O narrador fala, se eu não me engano. Meio que ela foi obrigada a negar essa parte da história. E até só acalmando um pouco os ouvintes que não leram o livro, isso tudo que o João falou pode parecer spoiler, mas no primeiro capítulo já diz que a história do livro é sobre a vida e morte da Inê. É porque são fatos reais, né? São. Então, tem esse outro lado que todos os personagens da história são, tirando talvez a Jurema, todos são reais, né? O Spix é real, o Martius é real, que são os exploradores, a Inê, o menino Juri também são reais. Claro que nós não garantimos a veracidade do romantismo por trás da história, né? Mas aí poética aí. Mas assim, são quase todos os personagens são reais. 70% da história. Inclusive, até abrir um pequeno parênteses aqui, algo que me impressionou bastante, que puxou bem pro presente. Porque até certo ponto você não sabe em que momento você passa a história, né? Eu imaginei que era bem no começo das navegações, lá por 1500 alguma coisa, até o momento que especifica 1800 e pouco. Coisa, que foi, acho que quando não sei se é quando a Iné morre, mas eu lembro que tem um momento que fala dessa data. E depois, quando vai trazendo para coisas presentes, que é mais assim pro fim do livro, a terceira parte. Que a parte da Josefa é do presente, tá? Não especifica o ano, Sim. mas pode-se presumir facilmente que é tipo 2020 alguma coisa.
porque ela tá com o namorado dela, assim, no apartamento deles ali, e ela fala que não sei o que, mataram uma ativista negra e tal, de na hora eu bati um Que negocinho, eu fui ver, era é da Marielle, cara. a Marielle Franco, no Rio de Daí, Janeiro. Foi ali que eu comecei a ligar baleada. mais os pontos da história, falei, pô, que legal, né? Assim, que Mas fala então sobre acho que com esse comentário podemos partir para a próxima sessão já. Só um comentário que eu acho que é relevante aqui na sinopse, que é que o livro ele é escrito de uma forma bem lírica, assim, não é... Sim, Não é isso era uma... até algo que eu ia comentar nos... Porque, E pra é mim, um o livro. livro é muito onírico, assim, muito, muito onírico. Sim, mas ele também é um livro que utiliza mais de uma língua, não apenas a língua portuguesa brasileira. Inclusive, utiliza muitas palavras inventadas também. Sim, ela diz no mas final, né? o que eu digo sobre a estrutura, só que eu tava falando a princípio, que é tipo, ele começa com um capítulo de introdução, que é extremamente lírico. Depois Sim, a narrativa fica um pouco mais normal, vamos dizer assim. Factual, mais vamos dizer. Por boa parte da segunda parte ali do livro, assim. E depois lá no final ele volta a ser de novo bastante lírico e onírico, assim, né? Uhum. E sim, tem muitas palavras desde o início, algumas palavras que são, ela explica no final, né, que são da tribo Miranha e de outras tribos também, e Uhum. outras palavras que são completamente inventadas pela autora. Bom, a língua da onça, que é uma das línguas que tem, ela diz que teve é a única que teve palavras inventadas para o fim do livro, né? Mas é interessante ver que ela teve um grande trabalho de pesquisa nisso. E essa questão de misturar me lembrou muito Macunaíma, que é. Pô, esqueci de quem que é esse livro. Ele é um livro praticamente inteiro em tupi. Do Mário de Andrade. Mário de Andrade, é. Ele é meio que tipo, as pessoas comparam que ele é um laranja mecânica brasileiro, porque ele mistura, ele mistura o tupi com o brasileiro e ele não tá nem aí se você vai entender o que tá escrito no livro. Sim, essa foi uma das primeiras coisas, quando eu comecei a ler, eu já, tipo, não tava entendendo nada, assim, dessas palavras e eu acho que eu li, tipo, os primeiros 2 capítulos, que é onde o livro ainda tá naquele lirismo inicial, que também é bastante confuso. Uhum. Alguma E... coisa você consegue entender por contexto, né? Mas a maioria é bem difícil. Pois é, algumas. E daí eu até comentei com a Lígia assim, poxa, eu gostaria de ter ali uma nota de rodapé ou algo assim. E daí ela falou do Macunaíma, realmente, assim, que era. Que você, Exatamente você tem que tomar a decisão de tipo. Ou você lê em passos de formiga e vai tentar descobrir o que significa, ou Pesquisar você cada entrega pra palavra. Deus e vai embora. Exatamente. Entreguei pra Deus e fui embora. Pra mim, literalmente, Exato. tava me irritando, assim, porque pra mim parecia que era tipo, ok, eu já entendi que você fez a pesquisa, tipo, me ajuda a entender pelo menos alguma coisa. Aí depois você tem que mesmo se desprender, porque senão você não vai pra... E se eu, mesmo que eu fosse procurar, como tem palavra inventada, que eu não sabia no começo, eu não ia encontrar nunca, né, o significado. Exato. Mas então vamos pro bom do livro agora? Bora. Vamos. Bora. Eu gosto da linha do tempo desse livro, porque pra mim ele é um livro que no começo, como vocês falaram, né, ele é bem lírico, né, o começo, mas ele é um livro que ele transita entre passado, presente e futuro. Uhum. E ele não te deixa muito claro isso do começo, né? Eu digo isso principalmente com base na parte final, porque a parte final tem um recorte muito interessante, que é quando a personagem ela tá indignada que o povo indígena está sendo massacrado e tal, e aí ela vai colocando recortes de notícias reais no meio da descrição, bem como a Natália Borges fez no A Extinção das Abelhas, né? Você ter a história acontecendo e um recorte de algo real. Só que a personagem, em teoria, tá no passado. Ela tá em 1800, nesse momento da história. E o recorte da notícia que tá dando é tipo 2015, 2020, né? Ela até, se eu não, ela não chega a citar o mais recente, que foi os Yanomami. Eu acho que Yanomami. é o Yanomami, mas ela cita a questão da pandemia e como isso evidenciou quão vulneráveis as tribos indígenas estão em questão de saúde e como o governo não faz nada para isso, basicamente.
Então eu acho interessante porque até quando ela insere a personagem da Jurema, você tem essa questão ok, agora eu estou no presente, mas é tão curta essa parte que você fica ainda meio perdido nesse espaço-tempo. Acho que o único momento que você sabe que é 1800 é realmente quando citam a morte da Inê, né? E aí, meus caros, o que vocês trazem de positivo? Esse foi só um dos pontos pra mim. A maioria dos meus pontos positivos, eles meio que começaram negativos até eu entender bem o âmbito da história, então eles meio que foram ser depois mais, que fizeram mais sentido pra mim, Se eu transformando. passei a ver eles como ponto positivo. Eu gostei muito eu gostei da história, eu gostei que ela trata de um tema além de bem recente, bem provocativo, né? Porque é uma coisa, é um absurdo que tá acontecendo. E o que aconteceu por muito tempo, né? Tanto que eu fui me surpreender quando eu vi que o livro tratava de personagens reais. Né? A menina foi real, o menino foi real, os exploradores e tudo mais. Eu E isso soube disso acontecia. antes ou depois de terminar o livro? Depois de Eu terminar o também. livro. Sim, Também sim. fiquei sabendo só Assim, depois. eu até supus que alguns personagens já eram reais, né? Tipo, principalmente rei, rainha e tudo mais, mas os exploradores eu nunca tinha ouvido falar deles, então foi bem surpresa, assim. Ah, ele é um livro bem visceral em certos pontos, especialmente quando começa a falar da morte do menino, que ele morre antes dela. Descreve muito brabo assim a cena, porque ele adoece por causa do clima daqui, né? Do clima, entre outras enfermidades que Os dois adoecem por conta do clima os europeu, dois, né? né? Mas o que mais me chocou foi a morte dele, porque a morte dela não é muito bem descrita, né? A dele acaba sendo mais focada porque ele morre primeiro, e para dar o maior impacto, assim. E ele era o selvagem favorito, né? Ele era o bom selvagem. E isso fica bem Ele chama, evidente. No... eles literalmente tratavam as duas crianças assim como meio boneco, né? Tanto que bonecas, tanto que Uhum. as filhas da realeza e da nobreza lá brincavam com eles, penteavam o cabelo, faziam assim, absurdo. Uhum. Mas enfim, o menino adoece aqui por causa do clima e por causa da higiene europeia, bem dizer. E quando ele morre, ele é levado pro necrotério e estudam o que matou ele e tudo mais, e no final cortam a cabeça do menino e preservam, né, no vidro de Uhum. formal e tudo mais. E também fazem um busto de cera, se não me engano, na cabeça dele, né? Tem as duas coisas. Eles preservam a cabeça e fazem um busto de cera. E tem um momento na história depois que a Ineé encontra a cabeça dele, eu não lembro se é o busto ou o jarro, O jarro. e ela se choca, assim, é o jarro, né? Que é o pior, porque é a cabeça de verdade dele. E ela se Uhum. choca, assim, porque, tipo, ela vê que ela tá vivendo um pesadelo ali. Inclusive, Exatamente. vários pontos da história, tanto na viagem deles até a Europa, quanto enquanto eles já estão ali, vivendo e servindo de entretenimento, frisa muito essa sensação que ela tem de, tipo, não, eu vou morrer longe da minha terra, ela tá num lugar completamente alienígena pra ela, né? Completamente estranho. E tá ali à mercê daqueles estranhos com que ela não consegue se comunicar. Então é bem aterrorizante, assim, se você parar pra pensar por esse ponto. A forma como isso é mostrado no livro não é aterrorizante, porque assim, fala com fatos, fala com termos simples, fala de forma Uhum. bem clara. Mas se você parar pra pensar e esmiuçar a história, e foi isso que eu comecei a fazer mais quando começou a descrever a morte do menino, foi algo que, assim, choca muito. Não, se Pelo tu menos eu parar pra fiquei bem chocado. pensar, eles tinham capturado. Eles tinham, na verdade, feito escambo, né? Eles É. trocaram machados e coisas O por menino foi trocado por crianças. 2 bachados, se eu não me engano. Isso. O menino que era pra ser o líder da O tribo. líder da tribo dele, Aí. E esse livro também traz aquela questão interessante do oprimido vender o oprimido, né? Que no caso foi um Sim. indígena que vendeu outros indígenas e a própria filha, né? Que foi algo que aconteceu também. Mas se você parar pra pensar, todas as crianças, exceto os dois personagens protagonistas da história, morreram na viagem. Na Sim, viagem, sim, isso era o ainda. que eu ia falar depois. Antes de chegar. Todos os que estavam sendo traficados ali, bem dizer, morreram, exceto a criança, a Mineé e o Caracaraí, que é o nome E, verdadeiro do menino.
E isso é um negócio foda, porque uma vez eu tava vendo um vídeo em que tinha um recorte de uma tribo indígena falando sobre a questão da Covid. E aí uma hora, acho que era o pajé, era um líder, né? Ele ia falando, e ele ia falando na língua indígena dele. Só que aí tinha uma hora que ele ia falar sobre a Covid e ele falava o termo doença. Ele falava a palavra doença em português brasileiro. Então, daí o cara do vídeo até comentava, tipo, pra você ver, não existia o termo doença nessa tribo. Isso foi algo que com o convívio com os brasileiros, com o povo português, se trouxe, né? Foi algo que eles tiraram da nossa cultura. Então, essa ideia da história, né? Não existiam as doenças que esses personagens morreram, né? Foi algo que elas foram expostas ao saírem do seu habitat natural, né? Sim. O que é bem comum acontecer, né? Claro. E algo que também é interessante é que, eu não lembro se é o narrador, mas acho que o avô dela também faz isso. Ele descreve o que acometeu ao pai dela, ou seja, aquela mudança de atitude, é a doença dos brancos. Uhum. Que, assim, não explica com muita clareza, mas dá muito a entender que O pai dela, né? O oprimido querer se tornar o opressor, porque ele acaba, ele fica, aspas, amigo dos brancos, né? Tanto que ele muda, ele começa a agir como um deles. E tem duas partes. Pode falar? Não, pode continuar. Eu ia falar sobre isso do pai dela. Não, mas pode falar então que eu vou puxar um pouquinho outro assunto. É só porque ela descreve, como boa parte é do ponto de vista da menina, do livro, ela sempre que ela vai descrever uma coisa ruim, ela descreve os brancos, né, como sendo isso até eu achei um pouco negativo, porque ela faz muito bem e mal, assim, muito, e tipo, as partes que é do ponto de vista da menina, eu acho que funciona, porque do ponto de vista da menina, tudo que aconteceu de ruim veio deles. Mas o próprio pai dela, a forma como ela descreve que ele ficou corrompido é porque ele começa a usar roupas de brancos, né? De branco, exato. Ele perde os costumes da própria tribo, né? Que era algo que também aconteceu, que foi algo que aconteceu na colonização, né? Você teve o catolicismo, né? O pessoal sendo convertido para a religião católica. A pessoa sendo colonizada, né? Exatamente. Foi inclusive para isso que eles foram mandados para lá, porque até a menina tinha sido começado a... Eu não lembro o que tava ensinando para ela, era bordar, costurar, alguma coisa tava ensinando para ela, até que o narrador fala que a mulher que tava cuidando dela para isso, falava que ela tava indo muito bem e tudo mais. Só para isso, na verdade, né? Que a mulher considerava que ela só prestava para isso, né? Mas o que eu ia falar antes era o seguinte, que isso acho que foi o Otávio que mencionou, que era algo que as tribos faziam entre si também, né? Que é isso de vender prisioneiros e tudo mais, que foi o que o pai dela fez com ela e com os prisioneiros mesmo pros europeus. Tem uma parte bem interessante que é o começo da viagem da menina de volta pra Europa. De volta não, né? Indo pra Europa. Que ela tem essa própria realização. Então, como assim? Como é que é possível que gente venda a gente? Ela se dá conta que a tribo dela estava fazendo aquilo. Aqui eu tenho a citação disso. Mas também fazia isso. Aqui tem uma citação muito boa disso, que é quando ela se dá conta, né, dessa... É uma citação meio longa, então lá vai. Opa, calma aí. Aqui no Kindle é um pouquinho chatinho, mas enfim. Só clicar fora da citação. Como pode ser bom alguém que compra outras pessoas, que as leva para longe dos seus parentes? Eram as perguntas que Inê remoía dentro de si mesma. Antes de todos aqueles eventos, é certo que ela não pensava nos inimigos e em seus filhos como iguais, e parecia correto o costume de serem vendidos ou trocados. Era a natureza da guerra. Apenas quando se viu entre eles, dentro de uma canoa cercada de estranhos, rio afora, é que começou a perceber que não havia afinal muitas coisas que os separassem. Que se, afinal, dividiam o mesmo destino, outras coisas também poderiam aproximá-los. Estavam todos amedrontados e cansados e confusos. E seus pensamentos não eram exatos como o curso do rio antes da cheia. Eram sentimentos que se depositavam uns sobre os outros como cascas de coquinhos amontoados, colados pelo grande espanto de que aquilo estivesse mesmo acontecendo. E é essa ideia, né? Tipo, para que aquilo que tinha, como ela diz, era naturalizado. Ok, é prisioneiro de guerra, então pode vender. Caso, claro que ela era uma criança e ela não era responsável por isso, né? Mas até os próprios líderes. Tipo... Então, ela, como criança, tipo, não se dava conta disso, até acontecer com ela, né?
até que aconteceu com ela. Tem uma cena em Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler, que é exatamente isso, que os personagens estão andando por uma praça, e aí, na época que a escravidão era legalizada e tudo mais, e aí eles observam crianças brincando de leilão de escravos. Crianças negras brincando de vender umas às outras, né? Que é a ideia de estar, apesar da criança não ter consciência daquilo, já está naturalizado na educação dela, no percurso da vida, de que isso é normal. Você vender outras pessoas, né? Que é o que acontece aqui também nessa história. Outra parte que me chamou a atenção, que é também nessa mesma vibe, é quando, eu não lembro se é quando as crianças estão adoecendo ou se é depois que o menino morre, que uma das mulheres, se eu não me engano é Caroline, começa com K. Enfim, uma das mulheres que estava basicamente cuidando deles, ela, ou é a rainha, agora eu não lembro, é uma mulher. Ela percebe que ela tá tipo descrevendo o que tá acontecendo com as crianças no diário dela, e ela fala, e o narrador fala o pensamento dela, que ela sabe que ela e os outros ali são responsáveis, são cúmplices disso, mas ela não ousa escrever ou falar isso em voz alta, mas ela sabe. Que as crianças só estão morrendo, só estão doentes, porque elas foram levadas ali. Mas ela jamais irá admitir isso. Então isso eu achei uma coisa legal. Depois eu volto nesse ponto, porque tem mais uma outra parte muito interessante sobre isso, o que você registra da história é o que fica da história. Sim. O que aconteceu depois. Mas a gente tava falando de coisas que a gente gostou do livro, né? Algo que eu gostei muito no livro é o naturalismo com que ele expõe a história, e isso mistura um pouco com o onirismo dele, que é justamente no começo do livro, como o Tots falou, é bem lírico, e ele tá basicamente descrevendo o mundo, e eu tomei aquilo ali como se o mundo fosse um grande ser simbiótico, assim, formado de várias outras partes vivas, independentes, só que juntas formam o mundo, né? Porque descreve vários animais meio que engalfinhados, e aquilo ali é a descrição do mundo e tudo mais. E essa temática naturalista se mantém o livro inteiro, por boa parte do livro, em algumas partes mais presentes, em algumas menos, mas está presente em todo o livro. Isso foi algo que eu gostei bastante, porque ambientou muito bem a história para mim, nesse quesito do misticismo indígena que é trazido bem à tona na história, em várias partes. E tu, Tots? Pra mim, sim, de longe, a parte que eu mais gostei foi acho que é o capítulo 15, não lembro agora se ela troca os números em partes, acho que não. Troca. Ela troca. Ela começa de volta a contagem. Enfim, é o capítulo 15, é aquele em que é contado em primeira pessoa do ponto de vista do rio. Que começa a conversar com ela? Ele conversa com o Jorg, né? Mas que é o guri que se afoga, né? Não é com ela que ele conversa? Não, é que o Rio tá contando essa história pra ela, mas daí o capítulo é o Rio conversando a história no passado, né? O Rio em primeira pessoa. Quando estão construindo a ponte, né? Isso. Eu achei esse muito incrível, eu nunca tinha visto assim, achei muito inusitado, assim, do ponto de vista do Rio, assim, o capítulo. E ele narrativa, né? Ele começa dizendo que, tipo, que os reis veem ele como um pedaço de pano retorcido, ou como um traço verde, né? Como, tipo, falando sobre mapas, assim, né? E depois ele até fica discutindo com o menino, que ele fala: "Você tá me afrontando, menino? Não sabe responder? Olha que te parto em dois." Então, tipo, gostei muito da... Não, mas essa parte eu acho que é um dos tios dele falando, não? Eu acho que é. Ah, verdade, esse é o tio. É verdade. Mas é triste. O fim dessa história é triste, né? Do Jorg. Nenhum fim dessa história é feliz, pra falar bem a verdade, né? Talvez só o da Josefa. Mas é triste porque nossa, é uma descrição muito bonita que o Jorg, ele é jogado no rio, né? Ele pelos que mandaram ele construir a ponte, né? E aí, só que é uma descrição muito bonita que o Rio fala que, tipo,
o trabalho dele nesse momento é afogar esse garoto. Mas que o garoto morreu antes mesmo que a água entrasse no pulmão. Tipo, o garoto morreu Na queda. de tristeza. Não, tipo, é mais lírico. Eu, pelo menos, interpretei que, tipo, o garoto morreu por toda a condição daquilo que aconteceu com ele, né? Daquilo de construir a ponte, ser enganado, ser morto, sabe? Tipo, porque o jeito que ela descreve tipo, o garoto estava morto muito antes da água entrar no pulmão, ou muito antes de ser afogado, sabe? E fala do rio carregar esses mortos, né? Depois tem uma citação muito boa que até é sobre os reis, a semelhança entre um rei e um rio, né? Que o rei ele precisa de um castelo, assim como o rio ele afoga pessoas, né? Só que a diferença é que o rio ele afoga, mas ele não depende disso para existir, enquanto um rei depende de um castelo para justificar a sua existência, né? Uhum. Mais algo, Tots, que tu Não. quer destacar? Eu queria. Outras coisas que eu achei muito legais são minúcias do livro. São passagens que não necessariamente fazem parte, levam a história adiante, a história principal da Inê, né? Uhum. Porque qual é a pira da história da Inê? É você saber que ela vai morrer, mas tem alguma coisa com a onça, né? Ela foi apadrinhada pela onça, por assim dizer. Apadrinhada, eu tava querendo achar Eles chamam até que ela foi onçada, né? É isso que aconteceu com ela. É isso que o pai dela se ressabia com ela no começo. Ela É. tá onçada, ela tá Só que onçada. daí tem esse mistério o tempo inteiro, porque sempre que ela se mete numa situação merda, quando ela tá sendo capturada, ela chama pela onça e a onça nunca responde. Até depois isso volta na história, né? Sim. Só lá no final. Aí tem uma citação que eu acho que é muito interessante, que é nos capítulos que é no ponto de vista do... É Március o nome? Martius. Martius, deixa eu achar aqui. Que tem acho que dois ou três capítulos que é no ponto de vista dele. Porque até depois eu fui ver, existe o livro do Martius e do Styx. Existe o relato da aventura deles para o rei, né? Da exploração. E aí a autora coloca dessa forma. Já por essa época, escrevia poemas, é certo, mas nem naquele tempo nem agora é como o poeta que deseja reconhecimento, que pensa em se colocar em pé de igualdade com o pai, o tio, o ancestral famoso. É ambicioso. Quer seu nome escrito em letras douradas nos capítulos do século em que vive, quem sabe nos séculos vindouros. E é por conta desse sonho de grandeza e pelo desejo de ciência que parte com o Carola ruivo de Johann Spix, na empreitada de desvelar para a Europa um dos segredos mais bem guardados dos últimos 300 anos, as maravilhas do Brasil. Ninguém imaginava que voltaria como um ladrão de crianças. E depois logo em seguida ele coloca que aqui que é quando fala sobre ele escrever, né? A palavra escrita permanece, eis no que acredita, e por sua permanência está convicto de que ela se confirma como superior à voz, que se dissipa, que se perde tão logo é proferida. É preciso ter, portanto, cautela com o que se escreve, medir cada palavra, encontrar as vestes que lhe cabem com exatidão, corrigir, reescrever, remendar as falhas. E isso ele usa para justificar todas as vezes que ele escreveu pro rei, né? Tipo, sobre o que estava acontecendo. E é muito interessante que, às vezes, ela descreve a carta inteira e logo depois diz que ele rasgou tudo aquilo e escreveu de novo de uma maneira menos expositiva sobre o crime que eles estavam cometendo, né? Eu acho interessante ela colocar essas minúcias, tanto no Martius, depois na Jurema, em personagens que literalmente aparecem, às vezes, em um ou dois capítulos, mas que traz um pouco dessas questões que a história é o que você escreve, né? Não o que de fato aconteceu. E acho que, tipo, se calhar, esse é muito tema da história, do livro num todo, além do qual é o som do rugido da onça, é como a gente tem tendência de conhecer a história pelo que escreveram e não pelo que aconteceu, e como as duas coisas podem estar completamente diferentes.
a própria morte do menino Juri, eles fazem, tipo, até a Ine comenta, né, que eles fazem uma estátua pra ele que nada tinha a ver com a feição dele em vida, né? A estátua do Bom Selvagem, né? E daí fala também depois dos retratos deles dois, que até eu vou colocar aqui no vídeo. Esse retrato é real, o retrato das duas crianças existe. Na história são dois retratos. Tem um que é o mais real, mais próximo do que elas eram, com um olhar mais deprimido, mais tristonho, né? E um outro que é um retrato mais idealizado, mais o que o pintor via como os bons selvagens, né? E é isso. Tenho pra adicionar do bom. Então, vamos lá. O que não gostamos nessa história? Tots! Eu O vou palco é deixar seu. vocês falarem primeiro. Eu Jó? posso ser o primeiro, então. Uma das coisas que eu não gostei é que, justamente no começo da história, a leitura é bem confusa. Ela é muito, muito confusa. Eu não sei se é só por causa do lirismo, se é por causa desse pular entre linhas do tempo. Linhas do tempo não, né? Mas pular entre presente, passado e futuro. Eu me senti bem perdido. Eu segui adiante com a leitura, mas eu me senti bem perdido. Eu pensei, poxa, tomara que não seja assim até o fim do livro. Mas meio que se manteve até o fim do livro, só que isso a Você partir da está metade- Eu não achei que isso aconteceu, porque eu tive esse mesmo sentimento no começo. E eu sinceramente pensei em largar o livro, assim, porque os 2 primeiros capítulos, pra mim, foram, tipo, insuportáveis nesse ponto. foram assim, terríveis de compreender, terríveis. E, tipo, eu li, e eu tava lendo num ônibus, e tinha um pouco de barulho, assim, de pessoas. E daí eu parei de ler, assim, acho que são 2 primeiros capítulos que são, assim, que fazem essa história, que é a história da criação do mundo, que quando eu li eu não entendi. Exato. Eu não entendi nada que era sobre isso. Eu achei que era, tipo, os últimos pensamentos da morte da personagem. Eu achei que era. Mas aí, tipo, eu li exatamente esses 2 capítulos e parei porque eu pensei, não, eu preciso ler esse livro quando eu tiver concentração total. Porque é muito... Não consigo entender, é muito denso, é muito bizarro. E aí depois, quando eu fui ler o próximo capítulo, que é quando ela começa a contar mais os fatos mesmo, aí muda, fica uma linguagem muito mais, muito menos lírica, assim, muito mais palatável. E depois lá no final ela volta a essa linguagem de ela volta, mas como você já entendeu a história, eu acho que a parte do lirismo final, tipo, você consegue compreender muito melhor por causa da história, que você já sabe. Você sabe que eu acho que, sem brincadeira, ter lido Macunaíma me ajudou a não ter tanto problema com isso. Porque, tipo, se vocês não gostaram dos 2 primeiros capítulos, eu já digo, não leiam Macunaíma. Jamais. Não é nem que eu não Porque gostei. o Macunaíma, ele nunca nunca diminui esse filtro de tirar. Mas... Ou você interpreta por contexto, ou você pesquisa. Só que eu entendo, tipo, eu concordo com os 2 primeiros capítulos, principalmente, porque quando eu comecei a ler, eu tava meio cansado. Eu não entendi bolhufas. Eu tive que reler os capítulos depois, mais acordado, pra entender. Ok, é sobre a criação do mundo. E é sobre. É meio que, tipo, na verdade, os 2 primeiros capítulos é tipo preparação pra história. Sim. Pra o que vai ser a história de fato. A história de fato começa no capítulo 3. Que aí vai recontando a infância da Inê e tal. Eu acho já que o que eu não gostei muito, mas algo que eu entendi depois, até a gente pode linkar, que é o vídeo da autora falando sobre o livro, um vídeo curtinho de 5 minutos da Companhia das Letras. Ela e um... Eu não lembro se é tradutor ou pesquisador indígena, que é um cara que ajudou ela com os termos indígenas utilizados no livro. Ela fala sobre o que inspirou a história. E o que inspirou a história está na história, que é a Jurema. Eu não sabia desse vídeo, mas ficou muito claro. Mas ficou evidente peraí. pra mim. Você falou antes. Quem é Jurema? Eu não lembro desse nome. A Jurema. Não é Jurema? Não é. Não, é Josefa. Josefa. Nossa, Josefa. Errei completamente. Nossa, errata total. Você falou aqui, Jurema e eu. Josefa. Desculpa, nossa, não sei por que eu fiquei com isso na minha cabeça. Mas enfim, Josefa. Josefa é a auto-inserção da autora. Claríssimo. E é o que fez a autora escrever esse livro. Porque ela fala no vídeo que ela viu o retrato da Inê e do menino Juri. E ela teve essa
experiência de tipo, nossa, eu conheço essas pessoas, eu tenho alguma relação com essas pessoas. Isso foi o pontapé inicial para ela pesquisar o Martius, os Sticks, toda a história desses garotos, dessas crianças indígenas, que é uma história que só tá documentada pelo olhar de quem capturou elas, né? Então, deu liberdade para ela criar o som do rugido da onça. E, Rar. infelizmente, é algo que fica perdido no livro. É, Autoinserção? na verdade, toda essa parte da Josefa, ela. Se não fosse o final da parte dela, eu diria que ela não contribui para a história, no meu ponto de vista, né? Ela é interessante por fazer Mas essa ela. ligação de tipo, olha de onde nós viemos, nós temos essa ligação com o passado, porque ela é uma história de autodescoberta. Mas a forma que ela foi colocada parece que ela não agrega a trama da Ine, porque depois você volta pra trama da Ine e nunca mais volta pra Josefa. Mas Você ela só... não agrega de fato pra trama da Enéa. Eu Ela vejo agrega a mesma coisa. ela como sendo assim, tipo, uma das partes que foi afetada pelo que a Enéa viveu, entendeu? Ela é meio que Ela só tem uma um... cena que eu acho muito foda como ela foi, porque no momento eu imaginei que era isso e acabou se concretizando no final, que é o fim da história da Josefa, que ela foi lá, visitou o museu, viu o retrato das crianças, e aí quando ela tá indo embora, ela ouve um raio, né? Ela ouve um não é quando ela tá, eu acho trovão. que ela tá tipo numa, eu não sei se Ela descreve, tá mas voltando, eu tive a imagem dela tipo numa praça aberta, assim, por alguma mas razão. tipo, ela ouve um trovão, e nessa hora eu imaginei que isso era o som do rugido da onça. Não, mas é bem explicitado que isso aí é o som do rugido da onça. Mas é lá no final que é explicitado isso. Que é quando a Ine vira uma onça. É. E aí ela vai atrás do Martius. E aí quando ela. Acho que é quando ela mata o Martius, não lembro se é nesse momento em específico. É ali Ela uma ruge. é depois que ela mata ele, eu acho. Ela ruge, e daí a narradora deixa explícito que o rugido rasgou, meio que tipo, rasgou o espaço-tempo, vamos dizer assim. Ele atravessou o tempo ao ponto de que no presente é como se ele fosse um trovão. E daí é isso que a Josefa ouve, né? Isso eu achei Na legal. verdade, Mas. só um parênteses aqui, porque tem uma temática bem recorrente do livro, é sobre linguagens. A Uhum, linguagem do rio, a linguagem não sei o quê, e tem a linguagem da onça. E se eu não me uhum, engano, o que fala é que o rugido da onça, né, é parte da linguagem da onça, só que a mulher do presente, a Josefa, ela não entendeu, e ela uhum. ouviu aquilo como um trovão. Acho que foi Exato. o que eu quero dizer. Isso, isso. E é uma cena legal, porque eu consigo ver bem no audiovisual você fazendo as duas cenas acontecer ao mesmo tempo, sabe? Isso eu acho legal. Mas, fora isso, realmente É, ficou sobrando. pra mim, assim, todas as partes da Josefa, pra mim, achei péssimas, não precisava ter, achei... Eu Uhum. tava, tipo, revirando os olhos cada vez que eu lia um pedaço dessa parte da Josefa, porque era tipo, ai, porque eu fui na manifestação feminista, eu conheci meu namorado lá, e eu fiquei indignada com o quadro dos indígenas, e daí eu fui pra Europa. Eu, tipo, achei muito a privilegiada que se indigna com as coisas e fala muito no Twitter, assim, eu achei insuportável, insuportável. Isso fazendo mais uma ligação com a extinção das abelhas, parece aquela história da mãe da protagonista, sabe? Eu acho que até tu comentou a mesma coisa, Tots. Que na extinção das abelhas a gente tem duas linhas do tempo, né? O presente e o passado. E a parte do passado parece que fica sobrando, porque ela não adiciona tanto à história do presente, né? E são duas narrativas que elas realmente não se interconectam, né? Eu não tive... Pode terminar de falar. Mas essa parte do namorado realmente também achei meio bosta. Eu não Ainda tive, mais que assim... até o final, tipo, a própria personagem começa, tipo, a dizer como, ela contava as coisas pro namorado, que era a única pessoa que ela podia contar, e ele meio que, tipo, fazia piada o tempo inteiro, e não levava, porque ele era jovem, não levava tão a sério as coisas, só que... Até eu me indago, será que o cara também é a inserção de alguém na história? Não sei. Essa parte eu não sei. Mas a parte dela ter visto o quadro é a autoinserção da autora, tipo, que ela fala isso no vídeo, né? Sim, sim. Mas eu acho que infelizmente não, É, não ajudou no ritmo da história. Ainda Eu mais que a não, história é que essa parte da Josefa começa logo após a morte da Inê, né? Tipo, é uma hora que a história tá num pico, sabe? E Mas aí, pra mim essas inserções só servem mesmo pra tentar fazer uma conexão com o presente, que pra mim não serve, para mim não serviu pra nada. Tipo, ela mostra o Raoni em alguns pontos ali. Pra mim só tenta só coloca esse retrato da personagem que é essa
essa bastiã da moral, assim, dos dias de hoje. Tipo, Uhum, pra mim é um retrato perfeito desse tipo de pessoa, assim. uhum, E o que era que eu ia falar? Além do Raoni, bom, a parte da Meirelles, né, vocês já falaram. Mas depois tem outra parte que pra mim foi similar, que você comentou antes, que era os recortes de jornal, uhum. que pra mim aquilo eu achei horrível também. Eu achei, pra mim uma cena assim, parecia um documentário. Aquilo, eu não sei, pra mim É, colocar isso. aquilo no meio, porque aquilo é no final, quando o livro volta a ser lírico, e daí, sei lá, tá É, lá mistura um pouco. a onça, né, viajando ali no meio daquele. É uma cena muito bonita que ela pinta, assim, com as palavras ali. Mas daí começa a passar esses recortes de jornal no meio daquilo lá, assim. E eu acho. Uhum. Cara, eu não sei. Pra mim pareceu tipo um documentário muito ruim, assim, aquilo. Pra mim, o que ela fez ali talvez funcionasse melhor. Eu não tive incômodo assim, mas eu acho que, entendendo o que você falou, funcionaria melhor se fosse literalmente o final do livro, sabe? Tipo, literalmente usar esses recortes como final, Eu achei que porque seria, eu achei que tava se encaminhando pra eu isso. também achei isso. Porque tem o filme. Acho que é o filme mais recente do Spike Lee, o Infiltrado na Clã. Que literalmente o final do filme é isso. Spoilers para Infiltrado na Clã. Se alguém ainda não assistiu, recomendo. Muito bom. A cena final do filme. A premissa do filme é um policial negro que conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan Nossa. usando um amigo, colega branco dele para se passar por ele nas reuniões presenciais, mas ele atendia os telefones, saca? Hum. E conseguiu impedir vários atentados terroristas na década, acho que não lembro se era na década de 90, acho que era na década de 90. E aí a cena final do filme acabou a operação, foi tudo encerrado e tal. E durante todo o período em que a ação ocorreu, eles impediram que cruzes fossem queimadas, né? Que é o símbolo máximo da Ku Klux Klan. Eles queimam uma cruz e ficam todos encapuzados ao redor. Eles conseguiram fazer, tipo, por 1 ou 2 anos com que ficasse sem isso acontecer. E aí, no que a operação foi encerrada por motivos políticos, né? Foi queimada uma cruz, é a cena final, o policial sai do apartamento vendo a cruz sendo queimada, e aí faz um corte com a atualidade de várias cenas em que ocorreram massacres de pessoas negras e tal. E eu acho que essa montagem é muito bem feita. Eu acho que foi essa tentativa do livro, mas pela história não ter acabado ali, ela ficou meio solta, por assim dizer. É a indignação do personagem, é a personagem se indignando com ela até faz recortes de pensamento de Não, tipo, o povo indígena não reagir, né? Tipo, Uhum. o meu problema é que só aí é mais a indignação da autora do que da personagem. do que da É personagem, isso que me incomoda muito ali. é. E Eu achei E ela muito coloca isso desafio. ela coloca isso em vários lugares. Eu achei até um outro trecho que o Otávio leu antes aqui do início da gravação, ah, quando o menino tá lá na corte na Alemanha e daí tem uma descrição que ele coloca um chapéu. O que é que ele coloca? Que as pessoas Uhum. Ele ficam entra de chapéu na missa. ele entra de É. chapéu e daí tem uma frase que ela diz as coisas que as pessoas escolhem pra ficar indignadas. E Uhum. aquilo pra mim eu achei me tirou muito ali da cena porque aquilo não é uma coisa que a personagem pensaria, Uhum. porque tá sempre do ponto de vista Do da, da, personagem, né? da Inenê. Inenê. Uhum. É difícil falar o nome dela. Tá sempre do ponto de vista dela, e muitas coisas funcionam porque tá do ponto de vista dela. Só que ali ela tá colocando Do ponto de a vista personagem. da Ela, escritora. o ponto de vista da escritora. E, tipo, isso é uma coisa que as pessoas falam no Twitter, essa frase. Isso aí não é uma coisa que a menina indígena tem a consciência naquele ponto pra expressar Uhum. daquela forma. E- Ela transita literalmente entre estilos de narração ao longo desse texto, né? Tipo, tem horas que é em primeira pessoa, tem horas que é em terceira, tem horas que você não sabe, porque, como você diz, é a escritora falando, né? Eu acho que isso atrapalha um pouco também. Essas partes em específico eu não tive grandes problemas, mas eu acho que, para ser bem sincero, eu vi comentários tipo, pessoas que deram notas positivas e negativas pro livro, né? Aí tinha, a maioria era tipo, os que não gostaram era tipo, as primeiras 2 partes do livro não são tão boas, aí o final é onde a história melhora, né? E pra mim foi exatamente o contrário. Não sei pra vocês, tipo, as 2 primeiras partes, que é a história da Inê, foram as melhores, mas a parte
do rugido da onça que vai pro lírico, eu não Nossa. curti Eu tanto. tive um altos e baixos, até voltando levemente naquilo que você estava falando do Macunaíma, que pra mim são duas coisas diferentes ali. O que incomoda nos dois primeiros capítulos, pra mim, é que é muito, muito confuso a forma que ela conta aquela história ali. A parte das palavras indígenas, depois que ela vai colocando, isso eu logo me acostumei e foi tranquilo. Então, por isso, pra mim, os dois primeiros capítulos eu achei insuportável, depois ficou bom. E eu tava gostando, então foi tipo, ok, tá bom. Aí teve os percalços da parte do presente, que eu achei muito ruim. E depois, quando chegou no final, na terceira parte do livro, quando ela volta, daí essa parte do rugido da onça, pra mim Ela vira a onça. voltou a cair de novo lá pro ponto do começo, só que com o agravante de que é muito longa. Eu nem sei quantas páginas são, se for ver, nem deve ser tantas páginas. Pra mim pareceram 500. Mas Foi é a muito parte difícil. mais curta do livro, provavelmente. Porque. Mas é mais longo que os dois primeiros capítulos. Eu gosto muito como começa essa parte. É uma das minhas partes favoritas, que é no ponto de vista da onça que capturou a Iné quando criança. E aí, porque o livro é assim, né? Tem a primeira parte, que é ela sendo levada para a Europa. Aí tem a segunda parte, que é até a morte dela e do menino Juri, né? E aí a terceira, ela morre, acaba a segunda parte. Aí a terceira parte começa contando o que aconteceu quando ela foi capturada pela onça. E essa parte eu acho muito legal, tipo, mostrar que a onça meio que mostrou tudo o que ia acontecer pra ela. Ó, esse cara vai vir te capturar e você tem que impedir ele. Só que, e aí tem uma coisa que eu ainda não decidi se eu gostei ou não gostei. Que ela conta tudo isso pra um bebê, né? E aí a tribo vem e pega o bebê de volta, né? E ela conta como que a criança tem que chamar ela. Ela diz as exatas palavras que ela tem que usar, né? O encantamento. Bem que isso. Só que aí você pensa, putz, tá. Mas você vê ao longo da história a garota chamando a onça várias vezes e a onça nunca responder. E aí a justificativa que se dá é que ela chamou a onça da forma errada, né? Ela não lembrou, ela não teve memória. Isso eu ainda não consegui decidir se eu achei algo legal, se eu gostei ou se eu não gostei. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Porque, ó, tipo, faz a história funcionar, mas ao mesmo tempo eu fico. Faz a história funcionar, mas você acha que é um pretexto fraco pra não ter dado certo. Entendi. Olha, eu não tenho muitos sentimentos em relação a isso, não. Nem fortes, nem fracos, mas assim. É que, tipo, Foi seria explicado um Deus que Ex Machina que resolveria a história no começo, saca? Porque, inclusive, na parte que tá contando isso, que é a onça interagindo ali com a menina, meio que mentalmente, né? Porque tá explicando pra ela o que vai acontecer e tudo mais. Fala, ó, vai vir o cara ali do mal, o branco. É só você me chamar que eu cuido da situação, viu? Ela fala basicamente isso. Só que, ó, você tem que fazer do jeito certo, porque as coisas são assim. Porque as coisas são assim. Ela contou que o avô iria, né? Ela tava contando que o avô iria ensinar certinho pra ela as coisas, mas o Eu avô lembro que não. trata de algo do avô ensinar pra ela, mas eu não lembro se é sobre chamar a onça. Não lembro se é isso. É que o avô só pergunta, né, se ela conversou com a onça e ela disse que sim, ele, beleza. Então tá tudo certo, Netinho. Então tá Pra tudo mim certo. isso pareceu só mais, é um pretexto pra fazer, pra colocar tipo o mito ali da onça num lugar de poder muito grande, pra dar uma desculpa, ok, se a onça, né, se era tão poderosa assim, por que não evitou as coisas em primeiro lugar, sabe? Eu acho legal que no fim ela vira onça, né? E fica essa transição entre a onça mãe e a onça filha, né? Porque como que é? A onça grande que ela chama a onça Chamam a que. onça grande de várias coisas. Só que quando a Ine vira, ela vai algum dia se tornar a onça grande. É tipo essa a ideia que eu tive, né? Ela não é naquele momento. E aí teve uma coisa que eu achei que ao mesmo tempo foi legal e não foi legal, que é o final do Martius, basicamente, né? Porque o que acontece? A Ine vira onça, e aí fica transitando entre passado, presente e futuro, mas o objetivo dela é acabar com o Martius, né? Tipo, Se vingar, no caso. se vingar. Só que ao mesmo tempo que eu achei legal que ocorreu, eu acho que talvez não tenha sido proposital, talvez tenha sido uma interpretação que eu levei, porque daí quando ela encontra o Martius já tá um idoso. Tipo, ele já tá muito velho, ele já viveu a vida dele. E aí, tipo,
ela mata ele meio que, tipo, diz que... É muito bem escrito, mas é confusa a cena, tipo, a mordida da onça é algo, tipo, que dilacera a pessoa, né? Não tem como você fugir da mordida de uma onça. E fala como ele foi de caçador pra caça, basicamente, né? Teve algo que eu não entendi na descrição dessa cena, que é o porquê que ela demora, por que ela espera. Porque ela chega, ela fica observando o Ela quer Marcos tipo, por um vários momento. dias. Ela quer um momento perfeito pra matar ele. Eu entendi isso, né? Eu acho que é porque ela não pode mudar a história de fato. Como ela tá usando história real, ela não também. pode matar ele antes dele morrer. Então, eu não sei. Só que ela usa como justificativa a questão a dança da caça, né? De tipo, a onça, ela tem essa antecipação antes de atacar, né? Ela Sim, fica observando a presa e aí chega um momento em que a onça ataca, né? Mas o que eu gostei, e acho que não foi proposital, é a questão de mostrar que não existe justiça histórica para esse tipo de coisa, né? Que tem aquela frase que as pessoas sempre usam, a história há de fazer essas pessoas pagarem pelos crimes que cometeram. Isso nunca acontece. Tipo, na vida real, isso nunca acontece. O que acontece é que, até pegando exemplo, até o Tots já usou nas histórias sobre nazistas dele, o que acontece? Os nazistas fugiram da Alemanha e morreram até a velhice no Brasil, entendeu? Tipo, foi isso. Não existiu uma justiça histórica, não existe essa justiça poética, essa força, justiça o poética. karma, que chamam, não E eu acho funciona que sempre, né? Então... eu acho que indiretamente ela conta isso mostrando que o Martius ficou até a idade, ele virou um idoso até morrer. Sim. Ele não foi punido divina, a justiça divina, né? Não existe isso, tipo, é muito mais fácil que esses opressores, esses criminosos vão viver até o fim da vida. Só que aí o contraponto é que a onça mata ele. Então, mas é que daí ela coloca essa justiça, a justiça da onça, que mata ele na hora da morte dele, é tipo, sei lá, pra mim não faz sentido nenhum. Então, isso que eu acho que estraga um pouco a cena, sabe? Tipo, estraga um pouco. Mas é claro, isso é um livro, a autora quer passar essa mensagem, então, tipo, ela tem todo o direito de passar. Eu acho que só não condiz com a realidade de... Normalmente essas pessoas não têm Você tava lá, Otávio? Você não sabe se ele foi mordido por uma onça espiritual. Você não sabe. E... Vocês Mas querem eu vi isso como... Assim, eu não tive problema com isso, porque pra mim isso tá bem na temática do livro. Do livro, então, exato, entendeu? Eu procuro analisar um livro, ele tá fazendo o que ele propõe? Se ele tá fazendo o que ele propõe, então eu tenho que julgar a partir disso, entendeu? E pra mim ele tá fazendo o que ele propõe. Pra mim, acho que o meu grande problema é que eu não gosto do que o livro tá fazendo. Eu gosto do tema, eu acho interessante a história e a proposta, sim, de ver essa história por outro ponto de vista, mas a forma como ela faz, toda a estrutura e como ela escreve, principalmente no começo e no final, pra mim, me perdeu. Ela, tipo, me perdeu no início, passou vários capítulos me ganhando de volta e depois me perdeu definitivamente. Assim. E ela troca, como o Otávio falou, ela muda muito a forma que ela usa de narrar. Às vezes funciona bem e às vezes pra mim não funciona de todo, assim. Para além do lirismo confuso, lá no final, quando ela começa a contar da onça, ela escreve como se fosse tipo um indígena contando a história. Né? E ali no começo, ok, legal, né? Mudou, interessante aqui como tá ficando. Só que às vezes parece que ela mistura, e eu não sei se é intencional, porque às vezes parece que tem uma frase perdida no meio do indígena contando, que tá escrito tipo num formal, do jeito que ela escreve lá no meio do livro, sabe? Exato, sim. Tem daí, tipo, ok, parece que, não sei se escapou a revisão, aquela frase, ou se por algum motivo ela achou que essa frase deveria estar assim, ali. Falando um pouquinho disso aí, que era algo que eu ia adicionar antes, mas a gente foi puxando tanto assunto que eu acabei não falando. Era nessa parte de misturar, né, o presente com o passado. Uma das coisas que eu não gostei, tipo, eu não tive muito problema com a parte da Josefa, sinceramente, porque, como eu disse, pra mim é o que o livro se propunha a fazer e ele fez aquilo e tá ok. Mas algo que eu não gostei foi como foi inserida a parte da Josefa. É como se estivesse falando da menina e de repente, seguinte tem um parágrafo lá da Josefa, sem introdução, sem nada. Sabe, pra mim tem que ter, eu preciso ser esclarecido nessas coisas, porque eu gosto de entender o que tá acontecendo na história. E pra mim foi assim, você tá fazendo uma sopa, você jogou um naco de manteiga ali, dura, fria,
Pra mim é isso aí. Pra mim é isso aí que aconteceu ali. E ó, demorou, mas ela derreteu e se embrenhou na sopa, a manteiga. E tá ali agora. Dicas de culinária com o Nossa, sindicato. isso foi muito bom. Eu vou ter que reviver os cortes do sindicato depois dessa. Nossa, isso foi muito bom. Essa descrição foi muito boa. Ai, Deus. Isso foi esse livro, sabe? Eu não achei um livro ruim, de nenhuma forma. Eu acho que ele tem uma história boa. Eu acho que ele tem vários problemas narrativos no percorrer dessa história, mas eu gosto da história que ele conta. Eu gosto da história das crianças, eu gosto da história de como os europeus são uns merdas, fizeram um monte de bosta, como as pessoas têm a tendência de apagar a história e ficar por isso. Eu acho que, de certa forma, existe um esforço muito grande em ser o som do rugido da onça, saca? Porque é literalmente a parte final da história. Em, tipo, isso ser a história, né? O som do rugido da onça. E eu acho que essa descrição do João é muito válida. Essa história é uma sopa. Vou colocar uma sopa da Ionine, que é uma sopa que eu gosto. É uma sopa da Ionine que em algum momento alguém derramou um ingrediente que não deveria estar ali. Mas ele se dissolve tanto em um curto espaço de tempo que você acaba aceitando que ele tá ali no meio. Não acho que por isso ela é uma história, é um livro mais pior, ou menos melhor. Menos bom. Menos bom. Mas melhor de bom. Mas eu acho que, sim, pra ela ser, pra mim, particularmente, uma história tão grandiosa, precisava ter sido um pouco mais lapidada. Eu acho que esse é o maior problema pra mim. Não sei dizer se não nem quero entrar no método mereceu ganhar o prêmio ou não mereceu, não li outros livros que estavam concorrendo. Não sei dizer sobre isso. Entendo a importância. Eu não sou capaz de opinar. Entendo a importância dela, mas eu acho que tem vários temas que talvez deveriam ter sido melhor explorados se colocados de outra forma. O gato acabou de passar um rabão, acabou de passar na minha câmera. Mas só pra antes de tu falar, por exemplo, o tema da Josefa, é muito claro que o tema que ela queria deixar era você ir atrás das suas origens. O que é um tema ótimo, é um tema super válido, você entender de onde você vem. Porém, a forma que foi colocada é muito como o Tots disse, uma pessoa cheia de privilégios que consegue viajar pra porra da Europa pra visitar um museu pra entender de onde veio. Eu acho que nisso foge um pouco, saca? E aqui eu trago de novo uma ligação com Kindred, porque isso acontece, por exemplo, em Kindred também. Ó. Ao fim da história, a personagem, ela literalmente vai buscar de onde vem a origem da família dela. Mas é algo muito mais próximo da realidade dela. Não é algo tipo, ela vai para outro continente, ela vai para outra cidade. É algo muito mais dentro da realidade daquela personagem. Enfim. Eu ia só emendar já que com o debate. É um pouco essa coisa do prêmio Jabuti e da temática no geral. Porque, assim, pra mim é um livro ruim. Eu não gostei nada do livro. E eu acho que tem muitos problemas de estrutura. E eu acho, sinceramente, que só ganhou o prêmio por causa do contexto atual do país, assim. Porque eu acho que esse é o tipo de prêmio que costuma muito premiar. Não só esse tipo, só esse prêmio. Eu acho que acontece no geral isso. Acontece, sei lá, Oscar, acontece em vários lugares. Que é o que tá tipo na moda no momento, assim, tipo, e acho que esse tipo de livro ganha porque está num contexto em que você tem um governo de extrema direita que mata indígenas. Então a exaltação desses símbolos fica muito mais proeminente nesses tempos. E a gente pode ver até pelos nossos textos aqui no sindicato, se você for ver os episódios e o tipo das coisas que a gente escreve, a gente faz muita coisa nesse sentido, assim. É tipo, e eu acho que a gente faz nos nossos textos vários erros que ela comete aqui também, que é isso que eu tô falando. Eu falei dela colocar os indígenas no livro, são personagens imaculados, não são passíveis de erros ou de falhas. O único que é passível de falha é o que começa a se vestir como os brancos, sabe? Então, eu realmente acho que não ganharia se não fosse pelo contexto atual. Eu acho que no futuro não vai ser visto ou lembrado, né, nesse nível também. Mas, tipo, acho que ela escreve de uma forma... Ela
tem várias passagens muito bonitas, muito líricas, assim. Eu acho que ela escreve muito bem, tipo, Ela escreve bem. tem frases que ela constrói ali que são muito bem construídas. Eu acho que a qualidade de escrita não se perde, né, nesse caso. Não é isso que está em questionamento também, né? Mas eu entendi. Eu acho completamente válido, tipo... Eu também não penso, se fosse pensar, tipo, um livro premiado, né? Mas aí entra em outras questões. Mas eu acho totalmente válido, principalmente pela experiência que tu relatou que teve para nós com a leitura do livro, né? E tu, João? Eu acho que eu consigo dar um. Eu tava pensando ontem, na verdade, até antes de terminar o livro, que nota que eu daria para aquele livro até o momento que eu tava lendo. Então já estamos no encerramento, já estamos dando notas. Não, é que não tem problema. Achei que... eu acho que eu consigo dar um 8, porque eu acho que o livro faz o que ele se propõe a fazer. Eu acho que colocando uma balança, eu gostei das partes que eu gostei mais do que eu desgostei das partes que eu desgostei. Entendeu? Entendi. Então eu acho que no final tem o seu valor para mim, sim. Eu concordo com o que vocês falaram. Especialmente nessa questão do talvez querer, como é que se diz assim, explorar um contexto de forma imaculada, né? Tipo, a quesito dos indígenas e tudo mais. Acho que nada é assim, mas também o livro é bem curto, então eu não sei, precisaria de um pouco mais de espaço, um pouquinho mais de páginas, né, para explorar talvez melhor esses conflitos. Eu ia dizer só que eu acho que o livro é curto, mas para mim o livro podia ter sido um conto, porque eu acho que do jeito que ela conta a história, não tem substância suficiente para ser um livro e acaba ficando muito enrolado nessas coisas que são muito poéticas pro meu gosto, assim. E acho que ela teria contado as partes que eu gostei do livro. Eu acho que ela conseguiria condensar não ia ser um conto curto, sei lá, ia ser um conto, sei lá, de 20 páginas, calhar. 30, eu acho que 20, eu acho que ficaria esse livro daria um conto excelente. Essa é a minha review de 2 estrelas no Goodreads. Eu dei 4 estrelas para esse livro porque eu concordo com o que o João disse. Ao que ele se propõe, eu gostei, e as partes que eu gostei ainda são maiores do que as partes que eu desgostei. Para mim, o pico do livro é a parte da Europa, é a parte sim. É igual o Drácula, né, cara? É igual no castelo. No castelo, né? Quando tá no castelo, a história. Pra mim, esse é o pico do livro. Eu sinto que, tanto no começo quanto no final, tem capítulos que facilmente poderiam não terem feito parte do livro. Eu acho que esse, pra mim, é o maior problema, é você finalizar, porque são capítulos bem curtos. São capítulos que eu li digital, mas eu imagino que é 2, 3 páginas devem ser. Os capítulos mais longos são na segunda parte, né? Que daí tem descrição das coisas acontecendo, ela conversando com o Rio, o dia a dia deles e tal. E uma coisa que, pra mim foi muito... Que é... Eu queria saber mais desse tempo que eles passaram na Europa. Parece que, tipo, morreu o garoto e aí logo em seguida morreu ela. Pois é, mas não parece que foi nessa rapidez. Parece que mais coisa aconteceu. Falhei em não ter falado no bom, então aqui faço a minha culpa. Uma das melhores cenas do livro é a cena que ela menstrua, que a garota, que a indígena menstrua, e aí ela faz todo um resgate muito bem escrito sobre como teria um ritual, como a mãe dela ensinaria o que fazer daqui em diante. Teria todo um rito de passagem, e por ela estar num cenário tão predatório, a cultura dela é algo que todas as garotas da realeza, filhas da rainha, passaram também. Mas por ela ser uma selvagem, ela é tratada de uma forma desumana. E a autora descreve muito bem como foi desumana. Mas enfim, é muito bem descrita essa cena, ela é muito bem desenvolvida e logo depois ela morre. Então essa tristeza. Eu acho que o livro ele tem uma parte muito boa que poderia ser mais longa. Isso até, eu acho que, por isso que eu falei até que poderia ser um conto, porque eu tenho a impressão que, todo esse tempo que as crianças foram levadas pra lá,
parece que não aconteceu quase nada, porque ela descreve pouquíssima coisa do que Uhum. aconteceu. E daí, como é entrecortado entre os capítulos da Mulher do Presente, também, no final das contas, tem pouquíssima informação sobre. E daí eu não sei se é tipo porque historicamente ela não Não tem tem muita, né? acesso a essa informação e ela não quis daí inventar muita coisa em cima, ou se foi tipo uma escolha de colocar tão pouca informação como ela colocou, assim. E eu acho legal que, no fim das contas, foi um livro que, apesar de eu e o João ter gostado, o Tots não curtiu e ter essa divisão. Acho que alguma hora vai acontecer. Tava demorando até. E olha que fui a eu gente- que escolhi o Unânime. livro. E foi o livro que o Tots estava, não, vamos. Você acha também, até para fazer um comentário, você acha que teve um pouco de expectativa que te atrapalhou nisso, Tots? Não, porque eu não sabia absolutamente nada do livro. Eu não sabia, não sabia Só nem tinha sobre o que se curiosidade de tratava. ler. Só sabia que era um livro que tinha ganhado o prêmio Jabuti e eu achava que o título parecia assim algo interessante. Tipo, então não tinha realmente expectativa. Quando eu comecei a ler, que daí eu percebi que provavelmente se tratava de uma história real e até achei interessante essa premissa, mas E acho é isso. que sim, acho que eu resumiria também milita demais esse livro. Acho que contar um pouco mais a história e por isso que as partes do meio do futuro, do presente me incomodam um pouco. Mas e nota? Vocês não deram nota pra Eu livro. dei Não, 2. 2 de 5, Não, né? 2 estrelas. Ah, 2 de 2 5, de tá. 5. Isso dá um E 4. aí é o 4 de 5. Ok. Que Oito- também seria o oito equivalente. Você deu 8, seria o equivalente de 4 de 5 também. Ok. Muito bom, então. Normalizar esse E formato. eu dou 2 por causa do capítulo do Rio, que é muito bom. Uma estrela só sustentada pelo rio. Grande Rio. Então, temos um debate, meu caros? Temos. Sim, e temos ainda antes de sair o próximo livro, né? Vamos E aí, já qual vai deixar. ser o próximo livro? João, você quer falar qual é o próximo livro? Ai, olha. Atendendo a pedidos. Atendendo a pedidos de 66% do sindicato, o próximo livro. De ouvintes, teve ouvintes que pediram. 66,6. O próximo livro é Dom Casmurro, de Machadinho de Assis. Alguém aqui já leu Dom Casmurro anteriormente? Não? Eu já li o Dom Casmurro. Ah, vocês dois já leram? Sim. Eu nunca Vai li. ser muito interessante. Vai ser muito interessante. Óbvio que eu vou falar que eu não gostei do livro só porque eu li ele, né, poxa. Aqui abrindo algo dos bastidores para os ouvintes, a melhor coisa disso tudo é que a gente tem um roteiro aqui das sessões do Clube do Livro, e na sessão de debate, a seguinte descrição está escrita desde os primórdios desse roteiro. Um dos membros propõe uma questão para gerar um debate referente a um aspecto ou trecho do livro. Exemplo, será que a Capitu traiu o Bentinho? E é esse o debate que a gente se compromete a trazer aqui no próximo Clube do Livro. A profecia vai se realizar, a profecia do roteiro. Não, e a gente vai trazer respostas. Resposta definitiva, como a gente sempre traz aqui, né? Exatamente. Muito que bem, então. Então esse foi o Clube do Livro do Som do Rugido da Onça. Sim, que nós trouxemos também a resposta definitiva logo no começo, que é o som do Rugido da Onça, que o João trouxe pra gente. Muito obrigado, João. Eu já disponho. Muita pesquisa foi envolvida, tá? Pra trazer esse pesquisa. Muito que bom. E é isso. Ficamos por aqui. Se você tem algum comentário que gostaria de adicionar a esse debate, você gostou, não gostou do livro, tem alguma outra indicação de livros na temática, ou até... Eu até não sei, livros da mesma autora, não cheguei a pesquisar se tem alguns outros. Sinta-se à vontade para deixar no nosso e-mail, ou sindicatosescritores@gmail.com. Também pode deixar um comentário nas nossas redes sociais, Twitter ou Instagram, Sindicato dos Escritores. E no nosso canal do YouTube, também Sindicato dos Escritores, onde estamos em vídeo. Nossa, deu um pão aqui no microfone, vai ficar bem legal na versão final. E é isso, voltamos semana que vem com desafio? Um desafio bem interessante. Não lembro se é desafio. É desafio. Provavelmente é desafio, porque depois é o é tudo jantar do dos ponto. amigos que eu propus. Então, desafio. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Miau, miau. Calma aí, não posso encerrar sem uma onça. Ah, meu Deus. Que onça gigantesca. Vocês ouviram isso? Esse é o som do Rugido da Onça, é o verdadeiro. Muito bom.
Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. É,